CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, chegamos a mais um sábado, o primeiro do mês de agosto. E o CBN Universidade vem recheado de informação para você, ouvinte da 103.5. Até às 10 horas da manhã você fica com a gente. Eu sou Natasha Leone e desde o início do distanciamento social, eu tenho comandado a apresentação do CBN Universidade. E neste sábado, a gente fala sobre a retomada das aulas na UEPB, sendo agora regulamentadas na modalidade remota. E tem os detalhes sobre como fica a carga horária das disciplinas que serão oferecidas a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Também conversamos com alguns professores para saber como está a preparação e a expectativa para esse novo momento da universidade. Tem a coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, falamos sobre cárcere feminino no Brasil. Neste sábado, a gente fala sobre distanciamento social e a pessoa idosa. O que os filhos e netos podem fazer para diminuir as distâncias e evitar depressão na terceira idade. Atenção, estudantes da UEPB. Tem edital de seleção aberto para quem quer uma vaga na monitoria especial para as atividades remotas. E o prazo para se inscrever é de 3 a 5 deste mês. O NUTS segue produzindo protetores faciais e a distribuição do equipamento para os profissionais da saúde está ultrapassando divisas. A gente entregou para todas as cidades do estado da Paraíba e também deu para a gente ajudar o nosso estado vizinho, né, que é o Rio Grande do Norte. A gente conseguiu ajudá-los com uma quantidade menor, em torno de 3 mil, a gente fez doação para eles. Também tem dicas com o professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. Olá, bom dia! No nosso quadro Português Sem Segredos de hoje, nós vamos ver a diferença entre mal com U e mal com L. E ainda você vai conhecer o estudante da UEPB e o projeto de pesquisa que vão representar a universidade na cúpula ambiental da América Latina. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado, 1º de agosto de 2020, está apenas começando. Na próxima segunda-feira começa uma nova etapa na Universidade Estadual da Paraíba, durante esse momento de isolamento social. Com a impossibilidade de retomada das aulas presenciais por medidas de segurança sanitária em meio à pandemia da Covid-19, a próxima fase é de aulas remotas. Alguns professores já adotaram essa prática desde o mês de março, quando foi decretada a necessidade de distanciamento social para evitar contaminações. De acordo com um levantamento feito pela Pró-Reitoria de Graduação, cerca de 150 professores mantiveram as aulas remotas, mesmo antes da regulamentação em si. A partir do dia 3 de agosto, as disciplinas serão ministradas através das plataformas online da Google e ofertadas pela UEPB. Assim, será possível o andamento do período 2020.1 do calendário acadêmico. Ainda nesse programa, a gente fala como fica a carga horária dos componentes curriculares e como está a preparação dos professores para essa nova etapa na Universidade Estadual da Paraíba. É já, porque agora vamos ouvir o comentário de Luciano Nascimento. Nesse sábado, ele fala sobre cárcere feminino no Brasil. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. O tema de hoje é um tema que parece invisível no Brasil, mas não só no Brasil, não é uma jabuticaba, não foi inventado no Brasil, mas ele parece ser invisível em muitas partes do mundo, que é o tema do cárcere feminino. Qual a situação da mulher brasileira no cárcere? Quais as condições desse cárcere para o cumprimento da pena privativa de liberdade por mulheres na realidade penitenciária brasileira? O cárcere, não só no Brasil, mas em qualquer outra parte do mundo, e o cárcere feminino especificamente, ele é um problema de ordem de direito penal, um problema de ordem do direito processual penal e um problema de ordem da execução criminal brasileira. Mas também é um problema de ordem social, porque é uma problemática ou porque se traduz como uma problemática que implica em alteração da identidade feminina, inequivocamente. Afinal, não podemos nos esquecer
que a mulher que vai ao cárcere, a mulher que sofre o encarceramento, ela tem os seus direitos fundamentais como cidadã. Ela tem a sua dignidade humana agasalhada pelo artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Portanto, ela é uma cidadã que juridicamente está amparada por uma série de direitos fundamentais ou garantias individuais. Mas a pergunta é: quais, portanto, são essas garantias que as mulheres têm quando levadas ao cárcere? Mais ainda, uma outra indagação: quais as garantias de estrutura do sistema penitenciário feminino brasileiro para as mulheres cumprirem penas? Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que 42.355 mulheres cumprem pena hoje no cárcere brasileiro. Esta é uma problemática para além de jurídica, é uma problemática inequivocamente social. As pesquisas, e aqui nós vamos utilizar a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Igarapé, do Rio de Janeiro, e também a reportagem da Globo News, de março de 2020, e as pesquisas são de 2006 até 2019. E essas pesquisas apontam que entre o ano de 2006 e 2016, por exemplo, nós tivemos um aumento do encarceramento feminino no Brasil da ordem de 656%. Quando você chega a essa realidade que a pesquisa mostra, surgem outras indagações inequívocas. Quais as políticas públicas de segurança penitenciária? Ou seja, temos que retornar àquelas indagações iniciais. Qual a garantia da estrutura do cárcere feminino no Brasil para receber essas mulheres como detentas, como penitenciárias agora? 42.355 mulheres. Qual o espaço nessa estrutura penitenciária que uma mulher gestante tem, por exemplo? Nós temos assistido aí, à luz da recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das mulheres detentas gestantes, sobre a ideia de se imprimir, de se determinar e, portanto, de se efetivar uma substituição da pena privativa de liberdade, no caso dessas mulheres, para uma pena domiciliar, no caso da mulher gestante. Então, a indagação sobre qual o espaço que tem no cárcere brasileiro, qual o espaço que tem nessas penitenciárias para as mulheres gestantes. Quantas dessas mulheres estão em um exercício laboral, de uma ideia de trabalho no espaço interno do cárcere? Uma outra questão, e a pesquisa mostra isso, é que há uma ausência de visita a essas mulheres quando elas têm um namorado, noivo, esposo. Há uma espécie de abandono da mulher por parte daquele seu ciclo social, um abandono da mulher no cárcere por parte do seu ciclo social. Então nós temos inicialmente 3 problemáticas cruciais: a ideia de espaço para a mulher gestante no cárcere, a ideia do mercado de trabalho interno, o exercício de um labor, um exercício de ofício para a mulher, e a ausência de visitas. Mas e por que essas mulheres foram parar no cárcere? E a pesquisa mostra que de 6 casos entre 10 estão relacionados com o tráfico ilícito de entorpecente e o roubo qualificado. Portanto, a população carcerária feminina no Brasil, de cada 10 casos, 6 traduzem que a conduta praticada está ligada ao tráfico e ao roubo. São esses os tipos penais. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada da Unicamp, da Universidade de Campinas, mostra que, em pesquisa, que 50% das mulheres negras estão suscetíveis ao desemprego na realidade laboral brasileira. E aí, quando nós vamos para a ideia do cárcere feminino, chegamos à conclusão de que apenas 8,7% dessas mulheres que estão no cárcere exercem alguma atividade laboral interna. Apenas 8,7% têm um emprego no cárcere. O Instituto Igarapé propõe algumas alternativas em função da realidade sociológica, penitenciária e criminógena em que a mulher é envolvida na realidade brasileira. O Instituto Igarapé entende que, no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que não há o emprego da grave ameaça ou violência, deve haver uma política jurídica de segurança penitenciária
de uma substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta está ligada à ideia do trabalho. Com base nas pesquisas, o Instituto Igarapé sustenta a ideia de que deveria haver um programa por parte do governo, um programa que envolvesse as PPPs, as parcerias públicas e privadas, para a construção de oportunidades de trabalho no cárcere por essas mulheres, para que elas possam oferir uma renda, que quando se tornarem egressas do sistema penitenciário, não, ou pelo menos tenha diminuído a perspectiva de reincidência no crime. Essa seria uma das ideias fundamentais. Mas qual é a situação exatamente do cárcere feminino no Brasil? Nós temos 42.355 mulheres encarceradas. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 2.254. Mas quem são essas mulheres? Diz a pesquisa do Instituto Igarapé. 50% são jovens entre 18 e 29 anos. 62% dessas mulheres são negras. 74% dessas mulheres têm filhos. 62% dessas mulheres são solteiras. 45% dessas mulheres não têm o ensino fundamental completo. Por isso que no início dessa coluna falamos que a problemática da mulher no cárcere no Brasil é para além de uma questão da execução da pena. É uma problemática social brasileira. Obrigada, Luciano, e até sábado que vem com mais Direito e Cidadania. E vamos para a nossa primeira pausa. No próximo bloco, a gente fala sobre a retomada das aulas na UEPB de maneira remota, como fica a carga horária das disciplinas e como foi a preparação dos professores para esse momento. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já falando sobre a retomada das aulas na UEPB de maneira remota e seguindo algumas regras. Com relação à carga horária das aulas online, o Conselho Universitário da instituição aprovou a resolução UEPB Consune 330/2020, que estabelece normas temporárias para as atividades do ensino remoto durante o distanciamento social demandado pela pandemia. A medida é para diminuir a exposição dos professores e alunos à tela do computador, evitar o consumo total dos dados de internet e ainda causar um mínimo de interferência na rotina dos lares. A regulamentação estabelece que a carga horária dos componentes curriculares teóricos ou práticos que serão ministrados remotamente não devem ultrapassar os 50% do tempo, nem ser inferior a 25% da carga horária semanal das disciplinas. A resolução do Consune ainda diz que, quando o assunto é atividade de pesquisa e extensão da UEPB, está suspensa a exigência de cumprimento mínimo de carga horária temporariamente. O documento completo você tem acesso no site da UEPB, o uepb.edu.br. Na semana passada, a gente falou dessa retomada das aulas na UEPB de maneira remota, marcada para ter início na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. E ouvimos a opinião e expectativa dos alunos da graduação para essa volta e encaminhamento do período 2020.1 na instituição. Nesse CBN Universidade, a gente foi saber como estão os professores para esse momento. Cerca de 150 professores permaneceram com atividades remotas desde o início da pandemia. Já outros só vão dar início ao conteúdo online agora. E aí, como está essa preparação e a expectativa para os professores da UEPB? A reportagem é do Roberto Gomes. O tão esperado momento de rever os alunos vai ficar um pouco mais para o futuro. Aquele contato de sala de aula não é agora. Mas os professores já vão poder voltar a passar conteúdos, ensinamentos e promover debates no ambiente virtual. As aulas remotas regulamentadas vão começar. E o que será que os docentes estão achando disso? A professora Eliette Santos, do curso de Arquivologia, vai ter mais facilidade, porque já usava algumas ferramentas virtuais e permaneceu dando aula para uma turma, enquanto a outra optou por não seguir com as aulas online. Quando as aulas foram suspensas, eu já tinha uma sala montada, eu já tinha os alunos cadastrados lá. Então, eu tive uma turma, a do segundo período, que em sua maioria resolveu não fazer as atividades, passaram abaixo-assinado e que não queriam ensino remoto. Já a turma do P1, nós conseguimos ir trabalhando com essa turma,
naturalmente. Alguns não queriam e tinha um motivo que é muito claro: a falta de computador, a falta de internet, ou então tem um celular com pouca resolução, que não dá para colocar mais um aplicativo, que não dá para colocar, abrir vídeos e assim por diante. O professor Alan Alves, do curso de Ciências Contábeis, também já trabalhava há 2 anos com as plataformas virtuais de ensino e não enfrentou muitas dificuldades, mas percebeu diferenças e desafios para os alunos. Talvez um questionamento inicial fosse dos alunos para saber se teria a mesma qualidade de aula da forma presencial baseado no ensino remoto. E pela primeira vez eles também estavam passando por uma situação dessa de ensino remoto. Mas isso foi rapidinho superado, porque eles perceberam que dentro da aula remota eles poderiam interagir, eles poderiam contribuir dentro da sala de aula a questionamentos, a discussões. E para mim, como docente, a principal diferença disso aí também é que a minha preparação de aula, a minha preparação dos exercícios, as minhas metodologias, elas precisavam e precisaram, na verdade, sofrer uma transformação, uma adaptação a essa realidade. O desafio para os professores é que parte dos alunos tem a familiaridade com as tecnologias e outra parte não tem. Mas mesmo assim, Alan teve participação de 86% dos alunos, somando as 4 turmas que ministra. As aulas presenciais foram suspensas no dia 17 de março e desde o dia 19 de março, a UEPB publicou resolução em que autorizava os professores a continuarem com as atividades através de aulas online, desde que 100% da turma tivesse acesso. O pró-reitor de graduação, Eli Brandão, comentou sobre a adesão ao modelo. Cerca de 25% das turmas na UEPB continuaram suas atividades ali por meio de plataformas digitais. Também continuaram funcionando estágios de cursos de bacharelados, orientações de trabalhos acadêmicos, como PIBIC, TCC, dissertações de mestrado, teses de doutorado. E então nós tivemos todas as atividades acadêmicas que foram possíveis continuando. Aquelas atividades práticas que só poderão ser realizadas de forma presencial, elas estão previstas para acontecerem apenas numa terceira etapa desse calendário acadêmico que deve estar aí a partir de setembro em diante, Para poder chegar à decisão de retornar às atividades com aulas remotas de forma obrigatória agora em agosto, a UEPB fez um amplo levantamento e aplicou questionários com os alunos e professores. Uma das questões mais defendidas pelos alunos era a falta de recursos para fazer as aulas. Justamente por causa dessas dificuldades, a Universidade Estadual lançou o programa Bolsa Conectividade para garantir que todos os alunos possam ter acesso a dispositivos e internet para acompanhar as aulas. Para o professor Rostam Melo, do curso de jornalismo, a falta de equipamentos e acesso à internet fez com que os alunos escolhessem não seguir a disciplina no início do distanciamento social. Agora, o professor acredita que um novo momento vai ser valioso para os estudantes. Nossa expectativa é que a gente consiga construir um ambiente pedagógico novo que possa permitir ao aluno da UEPB não apenas dar continuidade às disciplinas e adiantar o seu curso, mas também manter o seu ritmo de estudo, manter o seu ritmo de aprendizado. Então, a gente tem consciência das limitações que temos em não termos as aulas presenciais. Obviamente, os encontros face a face são muito importantes, mas acho que é um passo importante para a gente manter o ritmo do curso, fazer com que eles possam manter o estímulo à busca por informações, à busca pela construção do conhecimento e, desse modo, fazer com que todos juntos possamos superar esse momento tão difícil, Afinal, a universidade ela não está deslocada da sociedade e toda a sociedade está tendo, de algum modo, que se adaptar a essa nova realidade, Mesmo que a maioria dos professores não tenha adotado o sistema de aulas remotas neste período, muitos alunos aproveitaram para estudar e produzir em casa.
As atividades práticas em si na UEPB ainda vão esperar um pouco mais de tempo. Depois de um longo período parado para muitos, desejamos boa aula para todos. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto Gomes. E bom trabalho para os professores e alunos da UEPB que retomam o período 2020.1 remotamente na próxima segunda. Agora é hora das dicas de português do professor Edson Tavares. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Como acontece todos os sábados, estamos aqui para mais uma conversa sobre a língua portuguesa, tirando dúvidas sobre o uso de palavras e expressões que parecem segredos, que somente os iniciados conseguem resolver. Estamos aqui para mostrar um português sem segredos. Antes, porém, vou deixar uma perguntinha cabulosa. Traz. A palavra traz se escreve com S ou com Z? Fica pensando aí enquanto eu escuto a dúvida do Micael e da Tereza. Meu nome é Micael e minha dúvida é referente ao uso do mal com U e o mal com L. Em quais casos devemos usar? Me chamo Tereza, eu queria saber o que eu posso fazer para não me confundir na hora de empregar mal com U e mal com L. Bem, de fato, essa palavra gera alguns problemas na hora de escrever, principalmente porque aqui no Nordeste não costumamos pronunciar de forma diferente cada uma dessas palavras. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a pronúncia do mal com L é nítida, pois o gaúcho ergue a língua até a arcada dentária. Mal. Entretanto, na hora de escrever, os patrícios do Sul têm as mesmas dificuldades em saber quando é com L e quando é com U. Gramaticalmente, dizemos que mal com U é um adjetivo. Vem sempre se referindo a um substantivo. Garoto mau, mau negócio, lobo mau, tudo com U. E mal com L é substantivo ou advérbio. Teu mal é comentar o passado. O mal da humanidade é a hipocrisia. Ele mal conhece a moça. A dica: o contrário de mal com U é bom. O contrário de mal com L é bem. Daí é só trocar mentalmente o mal por bem ou bom. O que der certo, mata a dúvida. Assim, lobo mau é com U, porque o contrário seria lobo bom. O mal da humanidade é a hipocrisia. Mal é com L, porque o contrário seria o bem da humanidade e não o bom da humanidade. E aí, Micael? E aí, Tereza? Deu para entender? Você também pode participar de nosso quadro. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 98893-9414, DDD 83. Mas antes de ir embora, vamos responder a perguntinha cabulosa. Traz com S ou com Z? Depende do uso. Traz com S é substantivo. Significa a parte posterior de algo. A vida ruim ficou para trás, com S e com acento. E traz com Z é verbo, o verbo trazer. A garota traz muita alegria para casa, traz com Z. Entendido? Eu volto sábado com mais uma edição do quadro Português Sem Segredos. Vou nessa. Obrigada, professor Edson. Até o próximo sábado. E se você quer participar aqui com a gente do CBN Universidade, é só enviar uma mensagem direto para o número 98893-9414, com a sua dúvida ou sugestão para o quadro Português Sem Segredos. Quem sabe não é a tua questão que já é respondida sábado que vem, hein? E vamos de pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre a pessoa idosa e o distanciamento social. Tem dicas para amenizar as distâncias entre pais, filhos e netos nessa quarentena. E ainda a gente fala sobre o estudante da UEPB que vai representar a instituição em evento internacional sobre meio ambiente. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 1º de agosto de 2020, e com informação sobre oportunidade de monitoria para estudantes da UEPB. É o edital de monitoria especial para o período letivo 2020.1 para componentes que serão ministrados de forma não presencial na segunda etapa do calendário acadêmico da UEPB. E é para justamente auxiliar os professores no uso das plataformas digitais e virtuais. A relação com todos os componentes curriculares disponíveis para monitoria foi publicada pela Pró-Reitoria de Graduação e os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas têm de 3 a 5 de agosto para se inscrever através de formulário online disponível no edital que você encontra no site da UEPB. O documento devidamente preenchido deve ser enviado para o e-mail do departamento ao qual o professor da disciplina que deseja monitoria é lotado. E previsão da Prograde é as provas sejam remotas no período de 7 a 12 de agosto, abordando assuntos diretamente relacionados ao conteúdo que é trabalhado no componente curricular. Para mais informações, o e-mail disponibilizado é o monitoria.prograde@setor.uepb.edu.br. E a previsão da Prograde é que as provas sejam remotas no período de 7 a 12 de agosto, abordando assuntos diretamente relacionados aos conteúdos que é trabalhado no componente curricular. Para mais informações, o e-mail disponibilizado é o monitoria.prograde@setor.uepb.edu.br. E o nosso assunto é a pessoa idosa e o distanciamento social. Sabemos que esse período não foi nem está sendo fácil para ninguém. Nem para quem precisou ficar em casa em isolamento social, para quem teve que sair para trabalhar e se arriscou. Difícil para quem contraiu a doença e ainda mais para as famílias que perderam parentes para a Covid-19. E ainda estamos incertos de quando tudo isso vai passar. Uma certeza é que os nossos idosos têm sofrido bem mais com os efeitos desse distanciamento social. Muitos estão sem ver os netos e filhos também. A cabeça fica mais ociosa e os sintomas de depressão são comuns. Para falar sobre o assunto, conversamos por telefone com o coordenador da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA da UEPB, o professor Manuel Freire. Olá, professor Mano, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. Professor, podemos afirmar que períodos de distanciamento social como o que estamos vivendo é mais difícil para a pessoa idosa? Sim, a UAMA foi o primeiro curso a paralisar as atividades. E nesse tempo agora, né, de pandemia, de isolamento, alguns idosos estão tendo processo de depressão, principalmente alguns que moram sós. A gente já tinha isso muito forte nos alunos da UAMA, mas aí, com esse processo agora, nós tentamos manter contato com os idosos, já que existe um período de isolamento bem maior na sua residência. Então, isso é um fato que a gente está controlando através de contatos de WhatsApp e outras informações que nós estamos tendo dos idosos que fazem parte da UAMA. O que os filhos podem e devem fazer para minimizar esses efeitos? Olha só, com relação a filhos e netos, a gente tem dados bem complicados com relação à violência que é sofrida pelo idoso. Principalmente quando a gente vê o Disque 100, que a maior violência contra o idoso vem de filhos e netos. E nesse período de pandemia agora, tem tido uma incidência maior nesse processo de violência. Então, a gente tem a preocupação de cuidar da pessoa idosa, de proteger seus direitos. Quanto maior se engajarem nesse processo de proteção, de diálogo dentro de casa, de motivação, até mesmo para algumas atividades, dentro da prática de atividade física, da alimentação, de leitura, ou outras atividades que podem ser terapias, né, tanto mental como física, da pessoa idosa nesse período agora. Então, o papel do neto, do filho ou da família com a pessoa idosa, nesse momento, é bastante importante nesse processo. Vou repetir, de proteção, de cuidado, de diálogo com esse idoso que está dentro de casa. No caso dos alunos da UAMA especificamente, eles foram os primeiros que tiveram as atividades presenciais suspensas na UEPB, já por causa de serem do grupo de risco para a Covid-19. De março para cá, o que foi feito para movimentar esses idosos? Essa paralisação da UAMA já teve uma preocupação muito grande, porque nós tínhamos feito uma seleção recente
E nessa seleção, nós tínhamos todo o cuidado de colocar pessoas dentro da UAMA que tinham necessidade de estar lá, né? Desde o aspecto motivacional ou até mesmo por problema de isolamento, de depressão. Então, a gente fez uma seleção bastante rigorosa de idosos que tinham essa necessidade de estar dentro da UAMA durante esse período de 2 anos. Tomada a providência de paralisação das aulas da UAMA, nós começamos a tomar algumas providências, como, por exemplo, eu estou em 5 grupos de alunos da UAMA. Isso foi o primeiro ponto para eu poder monitorar, conversar, enviar informações para os alunos e, ao mesmo tempo, ter um retorno desses idosos, como eles estariam nesse momento. Então, foi bastante importante eu, como coordenador da UAMA, me inserir nos grupos de WhatsApp desses alunos e começar a enviar vídeos, informações, junto com outros professores e outras pessoas que nós mantivemos contato. Então, até hoje eu estou tendo todo esse cuidado em ter informações deles, né, inclusive tendo retorno de grupos de conversação em WhatsApp, e isso faz com que a gente motive, dentro desse período agora de isolamento, eles terem um diálogo e uma atividade que a UAMA, de certa forma, é responsável por essas atividades a partir do cancelamento das aulas. Através desse acompanhamento, vocês perceberam mudanças no comportamento dos alunos da UAMA? Sim. Alguns idosos não se adaptaram a esse período de isolamento. Aí vem vários fatores, né? Uns já viviam esse período de isolamento, muitas vezes em grandes famílias. Então, esse período agora de isolamento, muitos idosos tiveram situação de depressão muito forte, de ter que sair do grupo do WhatsApp, nós não conseguimos entrar em contato com eles por telefone, por vários meios, mas com nossa insistência nós conseguimos reverter a situação de alguns alunos da UAMA. Isso foi bastante importante, né? Eu dou um exemplo muito forte, que a partir do momento que eu comecei a criar lives com os alunos da UAMA, falando um pouco da rotina deles nesse período agora. E teve um respaldo muito grande dos outros alunos assistirem amigo deles, conversando ao vivo no Instagram com o coordenador e relatando o quanto esse momento agora foi importante, né, na descoberta de artes, né, na descoberta de valores, ou de organizações de casa, ou prática de atividade física que eles começaram a fazer a partir do momento que sentiram a necessidade dessa atividade dentro de casa. Então, essas lives, esses momentos foram importantíssimos. Então, nós vimos de alguns idosos conseguiram se manter, de certa forma, ativos, né, mas uns conseguiram, nesse momento agora, entrar nesse poço da depressão muito forte. E a gente vem monitorando e tentando reverter essa situação desses idosos. A UAMA deve retomar as atividades de maneira remota também, agora no início de agosto. Como será essa dinâmica? Pronto, nós estamos tendo várias reuniões, né? Inicialmente a administração, eu com minhas secretárias, e agora com vários professores. Nós estamos toda terça e quinta tendo reuniões e temos uma grande preocupação. Pretendemos retomar de modo remoto, mas também sabendo a preocupação que não temos como atingir todos os idosos. Tem idosos que não têm celular, que tenha aplicativos que possa acessar um Zoom ou um Teams ou os meios que a gente possa ministrar essa aula. Então, por exemplo, vamos utilizar as lives para passar informação para os idosos, vamos utilizar a rádio, nós temos um convênio com a Rádio Caturité, toda quarta-feira a gente está passando informações através da rádio. Vamos também utilizar outros meios de comunicação, como telefone, como WhatsApp, para estar mantendo informações, enviando informações, mas a proposta nossa é retornar às atividades tentando abranger ou englobar o maior número de idosos possível, sabendo que vamos ter dificuldades
Principalmente, aí eu dou exemplo dos idosos de Lagoa Seca, onde a maioria são carentes, não tem um celular, muitas vezes o celular não tem um processo de conexão com a internet. Aí nós estamos mantendo contato com a prefeitura, os professores vão preparar materiais para deixar na casa desses idosos. A rádio também é um meio que consegue atingir muito forte esses alunos de Lagoa Seca. Os alunos de Campina Grande já temos uma facilidade maior de ter essa conexão, tanto via WhatsApp como outros meios. Então a gente vai usar vários mecanismos para tentar atingir um maior número de idosos nesse retorno agora das atividades remotas. Então a gente vai estar estudando como melhor englobar a maioria dos idosos que fazem parte da Universidade Aberta Maturidade. Obrigada, professor, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço essa participação e muito obrigado. E antes de chamar o intervalo, a gente tem uma informação rapidinha. É que a parceria entre estudantes do curso de Ciências Biológicas da UEPB e de Odontologia da Unifacis, aqui em Campina Grande, está integrando as áreas de conhecimentos para divulgar a biologia, a ciência e a saúde. É o projeto BiOlhar, que usa as redes sociais como blogs e perfis no Facebook e Instagram para compartilhar informações diversas, sempre com embasamento científico. Lá tem conteúdo sobre a classificação dos vírus, sobre vacinas, ansiedade e entre outros. E em tempo de fake news, ter fontes seguras de informação através da ciência e de estudos é muito importante. Segue lá a página do projeto no Instagram, é o @biolharblog. Agora vamos para um intervalo e na volta o nosso assunto é o estudante da UEPB que vai representar a instituição na cúpula ambiental da América Latina. E ainda tem um balanço das entregas de equipamentos de proteção individual pelo NUTS. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e para você que sintonizou agora o CBN Universidade, neste sábado a gente já falou sobre a retomada das aulas na UEPB em formato remoto, que deve começar na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Explicamos como fica a questão da carga horária das disciplinas, que sofre alteração em decorrência do formato online que vai ser praticado a partir de agora. E ainda teve a expectativa dos estudantes da universidade para esse novo momento que segue para a finalização do período 2020.1. Por aqui também trouxemos os comentários dos professores Luciano Nascimento, que falou sobre o cárcere feminino no Brasil, e as dicas de português de Edson Tavares. A relação idoso e pandemia foi tema da nossa entrevista com o professor e coordenador da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. E teve muito mais. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, você pode ouvir na hora que quiser através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que é notícia no CBN Universidade. E vamos com mais informação. É que o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB, segue na produção de protetores faciais que são entregues para profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. O equipamento é um aliado a mais na proteção desses profissionais, que dá uma segurança maior ao uso da máscara adequadamente, além de proteger também a área dos olhos, que é a entrada para o coronavírus. E a iniciativa do NUTS tem chegado em todas as regiões do estado, através de instituições como Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, UPAs, SAMUs de vários municípios paraibanos, e o NUTS tem ido além. A coordenadora do Laboratório de Tecnologia 3D, a Yasmine Martins, conversou com a nossa produção e fez um balanço desse trabalho. Vamos ouvir. Do início da pandemia até agora, o NUTS distribuiu, em parceria com a Duraplast, em torno de 55 mil protetores faciais. Então, a gente começou com a produção do laboratório, fazendo a parte de impressão 3D, de um modelo próprio. A gente desenvolveu um modelo anatômico para ser distribuído para os profissionais de saúde. Após isso, a gente contou com a
ajuda de makers, né, que são pessoas que têm impressoras 3D em casa. Então a gente associou a nossa produção com essas pessoas que tinham impressora 3D em casa, e a gente viu que essa demanda do estado todo não ia conseguir ser suprida, e aí a gente contou com a parceria de outras instituições, ainda por impressão 3D, né? Então, os IFSPBs de toda a Paraíba, a UFPB, a UFCG, contribuíram com a gente nesse sentido. E aí a nossa produção aumentou um pouco mais, só que ainda assim não daria conta da demanda do estado todo, e foi quando a Duraplast entrou em parceria com o NUTS para que a gente conseguisse atingir o maior número de pessoas possíveis no estado. Então aqui na UFPB, né, no NUTS, foi feito um bloco para fazer a injeção. Então a gente mudou o processo, a gente saiu da impressão 3D e foi para o processo de injeção plástica, que aí a Duraplast entrou nessa parceria, né, fazendo a injeção e a doação de todos esses protetores faciais. Então assim a gente conseguiu atingir um número, né, hoje está um pouco mais de 55 mil, talvez 56, 57 mil, a gente está arredondando para contemplar todos os profissionais de saúde da Paraíba. Então, através das regionais de saúde do estado, a gente entregou para todas as cidades do estado da Paraíba, e também deu para a gente ajudar o nosso estado vizinho, né, que é o Rio Grande do Norte. A gente conseguiu ajudá-los com uma quantidade menor, em torno de 3 mil, a gente fez doação para eles, mas já é alguma ajuda, né? Nesse momento toda ajuda é bem-vinda. Então a gente agradece muito as pessoas que ajudaram nesse momento tão difícil, que juntos, né, a UEPB com o NUTS, com outras instituições, com as pessoas que estavam em casa e a Duraplast, a gente conseguiu atingir o maior número possível de profissionais de saúde aqui no estado da Paraíba, e também com essa ajuda que a gente deu para o Rio Grande do Norte. Você ouviu aí a fala da Yasmine Martins, que é coordenadora do Laboratório de Tecnologias 3D. E vale destacar que esse número que ela falou foi o balanço registrado até o dia do fechamento do nosso programa, que é previamente gravado. E só para se ter uma ideia, a produção do NUTS com os parceiros é em média de 2.500 protetores faciais por dia. Então, o montante produzido e entregue nas unidades de saúde só aumenta. Que bom! A gente fala agora de um projeto desenvolvido por um aluno da Universidade Estadual da Paraíba que foi selecionado para a 3ª Cúpula Ambiental de Estudantes da América Latina. A reportagem é de Luana Albéria. O projeto é do aluno Emanuel Júnior Silva Soares, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ele foi selecionado pela organização do evento após concorrer com 2 doutorandos de outras instituições de ensino superior e vai representar a UEPB na 3ª Cúpula Ambiental de Estudantes da América Latina. O trabalho de Emanuel Júnior é sobre produção de coagulantes orgânicos a partir da flora do bioma da Caatinga. Ele analisou o uso de componentes da vegetação, como a jurema preta, o angico e também o cajueiro, para o tratamento de água e biorremediação de sistemas aquáticos. Ou seja, é uma pesquisa para despoluir os reservatórios, como açudes e rios, já que na nossa região temos poucas chuvas e, portanto, muita escassez de água. E quem explica um pouco mais sobre a pesquisa é o próprio estudante. Devido aos baixos índices de precipitação e às altas taxas de evaporação, a gente tem um baixo volume de água nos reservatórios, o que ocasiona um aumento da concentração de substâncias orgânicas e inorgânicas. A pesquisa consiste em extrair substância das plantas para serem aplicadas na água. A gente se baseia em matéria-prima vegetal. Por quê? Porque são recursos naturais renováveis, certo? E partindo dessa matéria de origem orgânica, a gente traz uma série de benefícios para o produto final. Então, o que é que a gente faz? A gente pega as espécies vegetais,
a jurema preta, o angico, o cajueiro, realiza algumas reações físico-químicas para que altere as moléculas desses vegetais, a fim de ativar o teor de tanino. E o que é esse teor de tanino? É um composto contido nesses vegetais que tem essa ação coagulante. Então a gente faz essas reações em laboratório para que ative esse teor de tanino e, consequentemente, a gente possa dar a esse vegetal ou otimizar o potencial de coagulação desses vegetais. Já existem outros tipos de coagulantes no mercado, mas a proposta desse estudo é oferecer uma substância natural e sustentável e que seja mais assimilável pelo meio ambiente. O nosso enfoque principal é que o coagulante orgânico ele não está associado com nenhum risco à saúde humana, porque os coagulantes inorgânicos, infelizmente, eles estão. As águas tratadas com coagulantes inorgânicos, em especial o coagulante proveniente de sais de alumínio, ele deixa na água um residual, e esse residual está associado com o desenvolvimento de doenças neurológicas, como o Parkinson e o Alzheimer. O primeiro passo da pesquisa é iniciar os testes com águas de reservatórios, como explica o pesquisador. Após ter o coagulante produzido, que vai ser a etapa posterior do nosso projeto, a gente vai partir para a aplicação desse coagulante nas águas de reservatórios aqui do semiárido paraibano. Nós vamos utilizar 4 reservatórios a princípio, águas provenientes desses 4 reservatórios, para aplicar o coagulante no processo de tratamento e, em seguida, a aplicação do coagulante vai ser na estação de tratamento de água piloto que nós temos lá no Campus 1, que por sua vez tem capacidade de tratar até 30 litros por minuto. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Referência em Tecnologias de Água, o LARTECA, vinculado ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB e coordenado pela professora Verusca Brasileiro. O nosso grupo de pesquisa sempre procura desenvolver novas tecnologias visando aperfeiçoar, os métodos de tratamento de água com a finalidade de melhorar a qualidade das águas distribuídas para consumo humano. Então, a gente vem desenvolvendo alguns produtos. Um desses produtos é o coagulante orgânico, desenvolvido a partir de vegetais esses muito presentes no nosso bioma da Caatinga, e a partir daí a gente conseguir tratar a água para remoção de diversos contaminantes, inclusive as cianotoxinas, E isso traz novas possibilidades para a região semiárida, uma vez que a gente pode estar usufruindo dos produtos renováveis que o nosso bioma é rico. A terceira cúpula ambiental de estudantes da América Latina tem como objetivo discutir a sustentabilidade dos países latino-americanos. Será uma grande experiência para o estudante da UEPB. Eu creio que é uma responsabilidade muito grande, mas também eu estou muito feliz por isso, de ter tido essa oportunidade de estar lá discutindo as problemáticas ambientais e as alternativas que a sociedade, que a academia em si está tendo em prol do meio ambiente. A terceira cúpula ambiental de estudantes da América Latina acontece em outubro de 2021 na Argentina. Luana Albéria, para o CBN Universidade. Obrigada, Luana Albéria. E como a gente ouviu aí, o evento que o Emanuel Júnior vai participar é só ano que vem, e daqui para lá ele segue pesquisando e aprimorando os estudos sobre a produção dos coagulantes orgânicos a partir da flora do bioma da Caatinga. E assim, a gente vai se despedindo do CBN Universidade deste sábado. Semana que vem, a gente volta com muita informação para você aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Essa que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a 103.5. O programa deste sábado teve a apresentação minha, Natasha Leone, a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Codecom, que supervisiona e edita o CBN Universidade. A edição é de Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.